Olá, TV Cabral. Continuando Brasil colonial, hoje nós vamos falar sobre o ciclo da mineração. Mas para a gente compreender didaticamente, o Brasil ele passou por 3 ciclos do Brasil colonial. Primeiro ciclo, século XV, ciclo da extração do pau-brasil, que não gerou nenhuma ocupação, era a relação de escambo com os estrangeiros. O ciclo da cana-de-açúcar a partir do século XVI, e o último ciclo do Brasil colonial foi o ciclo da mineração. Assim que os portugueses chegaram no Brasil, em 1500, eles logo queriam ouro, porque o mercantilismo, dentro das regras do mercantilismo, o mercalismo, então, os países coloniais que obtivessem mais ouro seriam mais ricos. Então, primeiro a Espanha descobriu ouro onde ficam as civilizações incas, maias, astecas. O Brasil só vai encontrar, no caso a coroa portuguesa, só vai encontrar ouro lá para o século XVIII, que é o ciclo, que é o último ciclo do Brasil colonial. E essa atividade que eu já falei na aula passada foi a atividade dos bandeirantes. Então, a partir das expansões, das invasões estrangeiras, os bandeirantes eles vão desconfigurando e vão desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. O outro papel dos bandeirantes era a caça ao índio, porque a decadência do ciclo da cana-de-açúcar que vai gerar a busca desses novos metais preciosos, que Portugal cobiçava há muito tempo. E depois de caça aos índios, o segundo processo de dominação, de ocupação, vai ser o quê? A busca ao ouro. Né? É Antônio Rodrigues Arazão que encontra ouro na região de São Paulo, Minas Gerais. É aí onde eles encontram ouro. E para depois eu vou aprofundar, aí vai ter a chamada revolta dos emboabas. Porque são os brasileiros, são os colonizadores, no caso os bandeirantes, que encontram ouro. E a coroa portuguesa vai se apossar. Né? O nome do cara é Nunes Viana. Esse Nunes ele vai se apossar, ele vai expulsar os bandeirantes que tinham encontrado ouro. Isso vai gerar uma revolta. Mas depois eu vou falar na segunda aula que são as revoltas, primeiras revoltas coloniais no Brasil. E é nesse processo aí. Então esse ciclo da mineração, ele muda o eixo do Brasil. Toda atividade econômica ela se dava no Nordeste. Brasil, Salvador é o centro econômico do Brasil. Porque toda atividade, claro, iniciou pelo Nordeste brasileiro. Então a gente se inicia todo esse processo aí. No segundo momento, o que é que vai acontecer no segundo momento? Aí muda o eixo. Minas Gerais vai surgir o quê? Em torno de Minas vai surgir um comércio interno, que não tinha, quer dizer, tinha que abastecer esse minerador, que vai vir muitos portugueses para o Brasil. A cobiça do ouro vai gerar e vai surgir cidades, estradas vão ser abertas a partir do eixo sul. Muda o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. E Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império Brasileiro. Porque é a partir do Rio que escoava a produção de ouro. Então muda toda a configuração. Surge uma classe média. A partir do ouro, o ouro vai permitir isso aí. E como não tem alimento, vai ser necessário o quê? Por isso que nasce essa classe média aí. Fruto desse desenvolvimento aí. Quem é que vai administrar a produção do ouro? Claro, quem é que vai administrar? É a coroa portuguesa, vai criar a intendência das minas, vai criar a casa de fundo. Então eles vão controlar. Por exemplo, se você encontrasse uma jazida, parte da produção você tinha que doar à coroa portuguesa. São os mineradores. E os mineradores têm que ser proprietários de terra para ter acesso a esse processo de mineração do Brasil colonial. Na fase da... Então, primeiro, ele começa o quê? O que é que vai sufocar os processos de mineração, que depois vai culminar uma revolta? Impostos. A primeira fase vai ser o quinto. A quinta fase você tinha que doar a coroa portuguesa. A coroa portuguesa organizava essa produção em torno de datas. Datas eram um lote de terras que vão se organizar aí. E depois, eles vão criar as 100 arrobas. E vai declarar a tal da derrama. Caso você não pudesse pagar as 100 arrobas em ouro, era daquela derrama. Você tem que pagar com bens, com fazendas, se você tivesse, com escravos, com bens da sua propriedade. É essa derrama que vai provocar a tal da Inconfidência Mineira, que depois eu vou
que eu vou aprofundar com vocês na próxima aula. Agora, incrível que pareça, é a partir dessa mudança de configuração que a gente pensa que a produção de ouro só se deu em Minas, não. Ela se deu no Rio de Janeiro, ela deu parte da Bahia, essa produção de ouro. E a coroa portuguesa vai sufocar cada vez mais os mineradores. Porque é a última fase, por exemplo, existia um pacto entre, por exemplo, a Inglaterra vinha para a coroa portuguesa e trocava em ouro. Então, quem vai ficar com esse ouro, na verdade, na colonização portuguesa, são os ingleses. São os ingleses que vão ganhar muito dinheiro com essa produção de ouro no Brasil. Porque existia um pacto entre a coroa portuguesa e a coroa inglesa. Outra questão, o que é que vai permitir a decadência desse ciclo? E é o último, entendo, a mineração é a última fase da colonização portuguesa no Brasil. Porque o mundo estava em evolução. As ideias iluministas, a Revolução Francesa, a Revolução Americana aqui as 13 colônias aqui na América. Então o mundo estava em transformação. Outro motivo que vai gerar a decadência do ouro é que o nosso ouro é de aluvião, que é o ouro encontrado no cascalho dos rios, ou das barreiras. Então, eles não vão encontrar. Então isso vai gerar o quê? Um dia que vai escassear esse ouro. Que não tinha tecnologia como tem hoje, da prospecção do Brasil. Então isso vai provocar o quê? Vai provocar as revoltas, que vão começar a estudar, revoltas coloniais, revoltas emancipacionistas, nativistas, e vai se encerrar o ciclo da mineração. E no caso vai ter a ruptura entre a coroa portuguesa e as revoltas que vão estourar na América. Então depois a gente volta, nós voltamos depois com as revoltas coloniais, que vai culminar nesse processo aí da Inconfidência Mineira. Olha aí, um abraço, até a próxima.